No coração do Vale do Paraíba, onde as montanhas se desenrolam como colinas verdes até onde a vista alcança, o ano de 1871 encontrava o Brasil imperial vivendo os últimos suspiros de uma era que chegava ao fim. A Lei do Ventre Livre havia sido assinada apenas alguns meses antes, criando ondas de tensão que percorriam os salões perfumados das casas grandes e chegavam até as senzalas úmidas onde centenas de vidas em cativeiro aguardavam por um amanhã incerto. Mas foi neste mesmo ano que um amor impossível começaria a germinar, como semente rebelde que brota em solo proibido e que resultaria no maior escândalo social já visto na região, um caso que abalaria não apenas uma família, mas questionaria os próprios alicerces morais de toda uma sociedade construída sobre contradições. Esta é a história real de Vitória Aguiar da Silva, filha única do barão do café Antônio Aguiar, e de como seu amor profundo e devastador por Francisco Benedito, um homem negro de 29 anos, resultaria no maior terremoto social do Vale do Paraíba em 1871, um amor que gerou uma criança, destruiu uma dinastia cafeeira e expôs as hipocrisias mais profundas de uma elite que pregava pureza moral enquanto mantinha segredos escuros em suas próprias propriedades. A Fazenda Santo Antônio estendia-se por mais de 3.000 hectares de terra fértil e ondulante, cobrindo vales e morros com seus intermináveis cafezais que se perdiam no horizonte como um mar verde e perfumado. Seu proprietário, o barão Antônio Aguiar da Silva, representava tudo que o Império Brasileiro possuía de mais refinado e poderoso naqueles tempos de glória cafeeira. Aos 55 anos, Antônio era um homem que havia chegado ao Brasil vindo de Portugal ainda muito jovem, aos 18 anos, carregando apenas algumas moedas de prata no bolso e uma determinação férrea de construir um império nas terras americanas. Durante 4 décadas de trabalho incansável, Antônio transformou-se de um simples feitor em fazendas alheias em um dos homens mais ricos e influentes de toda a região. Começou aprendendo os segredos mais íntimos do cultivo do café, economizando cada real que ganhava, e aos poucos foi adquirindo suas primeiras terras através de negócios astutos e parcerias bem calculadas. Quando se casou com Francisca de Almeida e Castro, filha de uma família tradicional e respeitada de Vassouras, já possuía 7 propriedades espalhadas pelo vale e mais de 300 escravos trabalhando em suas terras. O casamento trouxe-lhe não apenas uma companheira dedicada, mas também conexões políticas essenciais para sua ascensão social. Francisca era prima de deputados provinciais e sobrinha de um conselheiro do Império, o que abriu portas que dificilmente se abririam para um imigrante português de origem humilde. Com essas alianças poderosas, Antônio rapidamente ascendeu na hierarquia social do Império, recebendo o título de barão em 1865, pelas próprias mãos de Dom Pedro II, numa cerimônia que marcou o auge de sua trajetória de sucesso. A Fazenda Santo Antônio era verdadeiramente um reino em miniatura, um símbolo do poder e da riqueza que o café havia trazido para o Vale do Paraíba. A Casa Grande, construída no mais puro estilo neoclássico, erguia-se majestosa sobre uma elevação natural, dominando a paisagem de cafezais que se estendia até onde a vista alcançava como um tapete verde e ondulante. A construção imponente possuía quartos amplos e arejados, salões decorados com móveis europeus, importados diretamente de Paris e Londres, e uma biblioteca impressionante com mais de 1.500 volumes dos mais diversos temas, desde literatura clássica até tratados científicos modernos. Um piano Erhard ornamentava o salão principal, onde Francisca oferecia saraus musicais para a elite regional, eventos que se tornaram lendários pela sofisticação e elegância, atraindo a nata da sociedade cafeeira de toda a região. Antônio possuía 920 escravos em 1871, distribuídos entre a Casa Grande, os intermináveis cafezais, a carpintaria, as oficinas de ferreiro e os diversos serviços domésticos que mantinham aquele mundo funcionando como uma máquina bem azeitada. Era conhecido por toda a região como um senhor relativamente benevolente, especialmente para os padrões da época, permitindo casamentos entre escravos, jamais separando famílias por questões comerciais
e, raramente, aplicando castigos físicos severos que eram comuns em outras propriedades. Essa reputação de humanidade lhe rendia respeito entre seus pares e uma relativa tranquilidade em suas propriedades, onde revoltas e fugas eram eventos raros. Mas o verdadeiro tesouro de Antônio e Francisca, aquilo que consideravam sua obra-prima e legado mais precioso, era sua única filha, Vitória Aguiar da Silva, nascida em 1850 e agora com 21 anos de idade, uma jovem que representava tudo que uma senhora da alta sociedade imperial deveria ser. Educada pelas melhores preceptoras francesas que o dinheiro podia comprar, Vitória falava fluentemente português, francês, inglês e até mesmo um pouco de alemão. Tocava piano com uma maestria que impressionava até músicos profissionais, bordava com perfeição digna de uma artista e possuía conhecimentos de literatura, geografia e história que rivalizam com os de muitos homens cultos da época. Vitória havia sido cuidadosamente moldada e preparada para ser a esposa perfeita de algum nobre europeu ou filho de barão brasileiro, uma aliança que consolidaria ainda mais o poder e prestígio da família Aguiar. Alta, elegante, com pele muito branca que era cuidadosamente protegida do sol tropical, cabelos castanhos sempre presos em coques elaborados que seguiam a última moda europeia, ela transitava pelos salões do Rio de Janeiro durante as temporadas sociais como uma princesa, despertando admiração, inveja e dezenas de pretendentes que viam nela não apenas beleza, mas também uma fortuna considerável e conexões sociais valiosas. Seus pais já haviam recebido 5 pedidos formais de casamento ao longo dos últimos 3 anos. O primeiro veio de um conde português que possuía propriedades em Minas Gerais. O segundo, de um jovem barão de São Paulo, cuja família controlava várias fazendas de café. O terceiro, de um próspero comerciante do Rio de Janeiro, com negócios internacionais. O quarto, de um diplomata brasileiro que servia na Europa, e o mais recente, de um plantador de café de Cuba que havia conhecido Vitória durante uma temporada no Rio. Vitória, no entanto, rejeitou todos eles com uma educação impecável, mas firmeza inabalável, alegando não estar ainda preparada para as responsabilidades do matrimônio. A verdade, que nem Antônio nem Francisca suspeitavam, era muito mais complexa e infinitamente mais perigosa para a reputação e o futuro da família. Entre os 920 escravos da fazenda Santo Antônio, poucos despertavam tanto respeito e admiração quanto Francisco Benedito Santos. Aos 29 anos, em 1871, ele representava uma verdadeira raridade no sistema escravocrata brasileiro. Um homem negro em cativeiro que possuía educação formal, porte altivo e inteligência excepcional que o destacava entre todos os outros. Francisco Benedito havia nascido na própria fazenda em 1842, filho de Benedita, uma escrava doméstica de confiança e de pai oficialmente desconhecido, embora os sussurros discretos na senzala indicassem que ele pudesse ser filho de um administrador português que havia trabalhado na fazenda por alguns anos. Sua pele era mais clara que a maioria dos outros escravos, seus traços eram finos e harmoniosos, e seus olhos verdes chamavam a atenção e provocavam comentários desde que era ainda uma criança pequena. Aos 9 anos de idade, um episódio mudaria completamente o rumo de sua vida e selaria seu destino de maneira irreversível. Durante uma visita oficial de Dom Pedro II à fazenda em 1851, o jovem Francisco impressionou profundamente o imperador ao recitar de memória longos trechos da Bíblia que havia decorado, ouvindo atentamente durante as missas dominicais na capela da fazenda. Dom Pedro II, conhecido por toda parte por valorizar a educação e o desenvolvimento intelectual, sugeriu pessoalmente ao barão Antônio que o menino fosse alfabetizado e educado formalmente. Relutante inicialmente, mas não podendo jamais negar um pedido direto do imperador, Antônio permitiu que Francisco Benedito frequentasse as aulas que a preceptora francesa dava diariamente para Vitória. Durante 6 anos completos, de 1851 a 1857, Francisco aprendeu não apenas a ler e escrever com perfeição, mas também adquiriu noções sólidas de matemática, geografia, história do Brasil e do mundo, e até mesmo francês, idioma que dominou com uma facilidade
que surpreendeu a todos. Essa educação diferenciada e privilegiada fez de Francisco Benedito um homem único em todo o Vale do Paraíba, um escravo que possuía conhecimentos que muitos homens livres e até mesmo senhores de terra não possuíam. Aos 18 anos, Francisco tornou-se o administrador informal de toda a fazenda, organizando as colheitas com eficiência impressionante, controlando os estoques de café e outros produtos, negociando diretamente com compradores e comerciantes, e até mesmo auxiliando o próprio Barão Antônio na correspondência comercial que mantinha com parceiros do Rio de Janeiro e de outros países. Sua caligrafia era elegante e refinada, seus cálculos sempre precisos e confiáveis. Sua capacidade de organização impressionava até visitantes estrangeiros que conheciam fazendas em outros países. Mas toda essa educação trouxe também uma consciência dolorosa e às vezes amarga de sua própria condição. Francisco lia regularmente os jornais que chegavam do Rio de Janeiro. Conhecia profundamente os debates sobre a abolição que fervilhavam na Europa e começavam a ganhar força no Brasil. E compreendia perfeitamente que em outros países, homens exatamente como ele eram completamente livres e respeitados. Essa consciência criava nele uma melancolia profunda que não passava despercebida a quem o observasse com atenção. Fisicamente, Francisco Benedito impressionava qualquer pessoa que o conhecesse. Alto, com ombros largos desenvolvidos pelo trabalho no campo, mas com mãos cuidadas e refinadas, de quem também manejava penas e livros diariamente, ele possuía uma presença que comandava respeito natural. Seus cabelos crespos eram sempre bem aparados e cuidados, sua barba mantida com esmero, e ele usava roupas de qualidade superior aos outros escravos, camisas de linho branco, calças de brim bem cortadas, um colete elegante nos domingos e ocasiões especiais. Sua posição privilegiada na fazenda despertava inevitavelmente inveja entre alguns escravos e desconfiança entre alguns feitores, mas também admiração sincera e respeito profundo da maioria. Muitos escravos procuravam seus conselhos sobre os mais diversos assuntos, pediam que escrevesse cartas para familiares que viviam em outras fazendas, ou que lesse para eles trechos da Bíblia ou notícias dos jornais que chegavam da capital. Francisco nunca havia se casado, embora várias escravas da fazenda, e mesmo de propriedades vizinhas, demonstrassem interesse evidente por ele. Ele sempre alegava estar dedicado demais ao trabalho e às responsabilidades que o barão havia depositado em suas mãos. Mas a verdade era bem mais complexa e profunda. Sua educação privilegiada havia criado nele aspirações e sonhos que iam muito além do que sua condição de cativo permitia, e ele sonhava secretamente com uma vida diferente, uma vida onde pudesse ser verdadeiramente livre e respeitado por aquilo que sabia e não pela cor de sua pele. Em 1868, quando Vitória completou 18 anos e retornou definitivamente de seus estudos no Rio de Janeiro, Francisco Benedito passou a ter muito mais contato direto com ela do que qualquer pessoa na fazenda poderia considerar apropriado. Vitória frequentemente visitava as dependências administrativas da fazenda onde ele trabalhava, demonstrava interesse genuíno pelos livros de controle da produção cafeeira, pedia explicações detalhadas sobre o funcionamento complexo da propriedade e fazia perguntas inteligentes sobre economia e administração que impressionavam até mesmo homens experientes nos negócios. O que começou como simples conversas de trabalho relacionadas à gestão da fazenda foi gradualmente se transformando em algo muito mais profundo, complexo e infinitamente perigoso para ambos. Vitória descobriu em Francisco uma inteligência brilhante e refinada que simplesmente não encontrava nos jovens mimados de sua classe social, homens que haviam nascido em berço de ouro, mas que demonstravam conhecimentos superficiais e interesses fúteis. Francisco, por sua vez, começou a ver em Vitória não apenas a filha privilegiada do Senhor, mas uma jovem verdadeiramente culta, sensível e capaz de compreender suas frustrações mais profundas, suas aspirações intelectuais e seus sonhos de liberdade. Durante 4 anos intensos, de 1868 a 1872, esses encontros aparentemente inocentes se tornaram cada vez mais frequentes, mais íntimos e mais perigosos. Conversavam longamente sobre literatura clássica e moderna, pois Francisco
Havia lido praticamente todos os livros da impressionante biblioteca do barão. Discutiam os acontecimentos políticos nacionais e internacionais com uma profundidade que revelava o conhecimento excepcional de ambos, e compartilhavam reflexões filosóficas sobre a vida, o futuro do país e até mesmo sobre questões morais delicadas relacionadas à escravidão. Era uma convivência absolutamente impossível e tremendamente perigosa para os padrões sociais da época, que desafiava todas as convenções mais sagradas da sociedade escravocrata. O ano de 1870 trouxe mudanças significativas e decisivas para a rotina da fazenda Santo Antônio. A baronesa Francisca adoeceu gravemente, vítima de uma tuberculose que a mantinha confinada ao leito por longos períodos, deixando Vitória como a verdadeira senhora da Casa Grande e responsável por grande parte da administração doméstica. Essa nova responsabilidade aproximou ainda mais Vitória de Francisco Benedito, que naturalmente se tornou seu principal auxiliar e conselheiro na gestão da propriedade, criando oportunidades diárias para conversas privadas que antes eram raras e breves. As conversas entre eles, que antes se restringiam aos assuntos práticos e comerciais da fazenda, começaram inevitavelmente a tocar em temas muito mais pessoais, íntimos e reveladores. Vitória confessou a Francisco sua angústia profunda com os constantes pedidos de casamento que recebia, sua sensação sufocante de que estava sendo tratada como uma mercadoria valiosa a ser negociada pelo melhor preço social e político, e sua frustração com a falta de liberdade para escolher seu próprio destino. Senhorita Vitória, Francisco disse numa tarde dourada de outubro de 1870, enquanto revisavam cuidadosamente os livros de contabilidade da safra na biblioteca silenciosa. A senhora possui uma inteligência excepcional que seus pretendentes jamais saberão valorizar adequadamente. Eles veem apenas sua beleza indiscutível e sua posição social privilegiada, mas são cegos para a riqueza de sua mente e a profundidade de sua alma. Vitória ficou profundamente surpresa com a ousadia evidente do comentário, mas também genuinamente tocada pela sinceridade transparente que percebia em suas palavras. Era a primeira vez em toda a sua vida que alguém reconhecia e valorizava suas capacidades intelectuais para além de suas qualidades convencionais como futura esposa e mãe dedicada. As conversas se tornaram ainda mais íntimas e reveladoras quando Vitória descobriu, numa tarde quente de dezembro, que Francisco escrevia poesias com talento extraordinário. Enquanto organizavam meticulosamente os documentos da safra de café na biblioteca, ela encontrou folhas manuscritas cuidadosamente dobradas entre os papéis comerciais. Eram versos delicados e profundos sobre a natureza exuberante do vale, sobre os sonhos impossíveis de liberdade, sobre a melancolia de uma alma presa em circunstâncias que não escolhera. "Você escreveu estes poemas?" perguntou Vitória, genuinamente admirada com a qualidade excepcional dos versos que lia com crescente emoção. Francisco ficou visivelmente embaraçado. Tentou discretamente pegar os papéis de volta, mas Vitória insistiu firmemente em ler cada linha, cada estrofe, cada palavra cuidadosamente escolhida. Eram poemas de qualidade literária excepcional, alguns escritos em português elegante, outros em francês refinado, revelando não apenas um talento poético natural, mas uma sensibilidade artística profundamente refinada que rivalizava com a de poetas consagrados da época. Essa descoberta extraordinária mudou completamente a dinâmica do relacionamento entre eles, elevando-o a um patamar completamente novo e ainda mais perigoso. Vitória passou a pedir regularmente que Francisco lhe mostrasse outros poemas. Começou a emprestar-lhe discretamente livros raros de sua biblioteca pessoal e iniciaram longas discussões apaixonadas sobre literatura romântica francesa e portuguesa que duravam horas e criavam uma intimidade intelectual que transcendia todas as barreiras sociais impostas pela época. O inverno rigoroso de 1871 foi particularmente intenso no Vale do Paraíba, com manhãs geladas que obrigavam Vitória a passar muito mais tempo na biblioteca aquecida por uma lareira crepitante, exatamente onde Francisco trabalhava diariamente com os livros de contabilidade da fazenda. Essas horas solitárias e prolongadas,
Com o barão Antônio ocupado com negócios externos cada vez mais complexos e a baronesa Francisca confinada permanentemente ao leito por sua doença progressiva, criaram uma intimidade perigosa e irresistível entre os dois jovens. Foi numa manhã particularmente gelada de julho que o absolutamente impensável aconteceu, mudando suas vidas para sempre, de maneira irreversível. Vitória estava concentrada na leitura de um romance apaixonante de Victor Hugo quando Francisco entrou silenciosamente na biblioteca, carregando lenha seca para alimentar o fogo que aquecia o ambiente. O livro escorregou inadvertidamente de suas mãos delicadas, e quando ambos se abaixaram instintivamente para apanhá-lo do chão, seus olhares se encontraram a uma distância perigosamente próxima, criando um momento de tensão elétrica que nenhum dos dois havia experimentado antes. Vitória! Francisco sussurrou involuntariamente, esquecendo-se por um momento crucial de todas as barreiras sociais intransponíveis que supostamente o separavam da filha do Senhor. Não diga nada. Ela respondeu em voz baixa e trêmula, mas significativamente não se afastou, permanecendo próxima o suficiente para sentir o calor de sua respiração. O primeiro beijo aconteceu ali mesmo na biblioteca silenciosa, cercados simbolicamente pelos milhares de livros que haviam sido o pretexto inicial para seus encontros e que agora testemunhavam silenciosamente o nascimento de um amor impossível. Foi um momento de pura transgressão social, de rebelião absoluta contra todas as convenções estabelecidas, um instante mágico, onde dois seres humanos se reconheceram como iguais no amor, independentemente de todas as convenções cruéis que, teoricamente, os separavam. Nos meses seguintes, os encontros secretos se tornaram cada vez mais regulares, mais intensos e progressivamente mais íntimos, criando um romance clandestino que desafiava todos os códigos morais da sociedade escravocrata. Vitória aguardava ansiosamente os momentos preciosos em que poderia estar completamente a sós com Francisco, longe dos olhares curiosos e julgadores que povoavam a fazenda. Desenvolveram um sistema elaborado de sinais secretos para marcar seus encontros. Encontravam-se discretamente na biblioteca durante as siestas, quando todos descansavam, e caminhavam juntos pelas trilhas mais afastadas e escondidas da fazenda, lugares onde poderiam conversar livremente sem temor de serem descobertos. A relação física se consumou inevitavelmente numa tarde dourada e quente de outubro de 1871, quando a paixão que vinha crescendo entre eles finalmente superou todas as barreiras morais e sociais. Vitória, aos 21 anos, entregou-se completamente e conscientemente a Francisco. Então, com 29 anos, numa decisão corajosa e apaixonada que desafiava não apenas as leis sociais rígidas da época, mas também os valores morais mais profundos e sagrados daquela sociedade conservadora. Durante 5 meses intensos e eletrizantes, viveram esse amor proibido, com uma intensidade emocional extraordinária que os consumia completamente. Francisco escrevia poemas de amor dedicados exclusivamente à Vitória, versos ardentes que capturam a paixão e o desespero de seu romance impossível, enquanto ela lhe presenteava discretamente com livros raros e preciosos de sua biblioteca pessoal, volumes que ele guardava como tesouros sagrados de seu amor secreto. Conversavam constantemente sobre a possibilidade de fugirem juntos para países distantes, onde pudessem viver livres e respeitados. Sonhavam com cidades europeias, onde a cor da pele de Francisco não seria um impedimento para sua felicidade, e planejavam detalhadamente uma vida nova em lugares onde poderiam ser simplesmente um homem e uma mulher que se amavam profundamente. Mas em março de 1872, Vitória fez uma descoberta que mudaria tudo de forma definitiva e catastrófica. Estava grávida, carregando no ventre o filho de Francisco Benedito, uma realidade que representava não apenas o fim de seus sonhos de liberdade, mas potencialmente a destruição completa de ambas as suas vidas e de suas famílias. A descoberta da gravidez chegou como um raio devastador numa manhã ensolarada de março, quando Vitória finalmente admitiu para si mesma o que seu corpo vinha sinalizando há semanas. Havia perdido a menstruação há quase 3 meses. Sentia enjoos matinais constantes que dificilmente conseguia disfarçar, e uma sensibilidade nos seios que não podia mais ignorar ou racionalizar.
A terrível e irrefutável realidade se impôs com força avassaladora. Carregava no ventre um filho de Francisco Benedito, fruto de um amor que a sociedade considerava não apenas imoral, mas criminoso e abominável. O primeiro sentimento foi de pânico absolutamente paralisante, seguido por uma tristeza profunda que a deixou prostrada por dias inteiros. Uma filha de barão grávida de um homem negro representava muito mais que um simples escândalo social. Significava a destruição completa e irreversível de uma família respeitada, a ruína total de uma dinastia cafeeira construída ao longo de décadas de trabalho árduo e, potencialmente, a morte social de todos os envolvidos. Vitória passou uma semana inteira trancada em seus aposentos, fingindo estar acometida por uma doença misteriosa, enquanto sua mente trabalhava febrilmente em busca de soluções que pareciam inexistir. Considerou brevemente a possibilidade de fingir uma viagem urgente ao Rio de Janeiro para resolver a situação discretamente através de métodos perigosos e ilegais. Pensou em inventar um romance secreto com algum jovem da alta sociedade que pudesse assumir a paternidade, mas todas as alternativas pareciam impossíveis, desonestas ou mortalmente perigosas. Esta história está se tornando cada vez mais intensa e emocionante, não é mesmo? Se você está acompanhando esta jornada de amor, coragem e sacrifício que marcou o Brasil imperial, deixe um comentário contando qual momento mais te tocou até agora. E se esta história está despertando em você a mesma paixão pela nossa história que desperta em mim, considere se inscrever no canal para descobrir mais relatos reais que mostram como o amor sempre encontrou uma forma de vencer o preconceito e as injustiças do passado. Quero saber sua opinião. Você acredita que Vitória fez a escolha certa ao seguir seu coração, mesmo sabendo dos riscos enormes que correria? Compartilhe nos comentários sua reflexão sobre até onde devemos ir por amor verdadeiro. No 7º dia de sua reclusão voluntária, Vitória finalmente encontrou coragem para procurar Francisco na biblioteca onde ele trabalhava, sabendo que precisava compartilhar com ele a notícia que mudaria suas vidas para sempre de maneira irreversível. Ele percebeu imediatamente que algo gravíssimo havia acontecido ao observar sua aparência abatida. Vitória estava visivelmente pálida, com olheiras profundas marcando seu rosto delicado, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava encontrar palavras para o que precisava dizer. Francisco, ela finalmente conseguiu dizer com voz embargada pela emoção. Preciso lhe contar algo que vai transformar nossas vidas para sempre de uma forma que nem podemos imaginar. Estou esperando um filho seu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade angustiante, enquanto Francisco ficou completamente imóvel, processando lentamente a dimensão devastadora daquela revelação. Um filho dele com a filha do Senhor, uma criança que nasceria tecnicamente livre pela lei do ventre livre, mas que seria para sempre marcada pelo escândalo impossível de sua origem mista. Vitória, ele disse finalmente com voz controlada, você tem certeza absoluta do que está me dizendo? Já se passaram quase 3 meses desde minha última menstruação, e todos os sinais do meu corpo confirmam essa realidade terrível. Ela respondeu com lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Francisco se levantou lentamente, caminhou até a janela ampla da biblioteca e olhou para os cafezais infinitos que se estendiam até o horizonte como um mar verde, sabendo intimamente que aquele momento marcava o fim definitivo de tudo o que conheciam e o início de um período de consequências que seriam absolutamente devastadoras. Não havia volta possível, não existia meio termo, não havia qualquer solução imaginável que não implicasse em consequências potencialmente fatais para ambos. O que vamos fazer agora? Perguntou Vitória com desespero evidente na voz. Não sei exatamente, Francisco respondeu com sinceridade dolorosa. Mas uma coisa eu sei com absoluta certeza. Assumo completamente a responsabilidade pelo que aconteceu. Este filho é nosso, fruto genuíno do nosso amor verdadeiro. E não me envergonho nem me arrependo do que sinto por você, nem do que fizemos juntos. Durante 2 semanas tensas e angustiantes, conseguiram manter o segredo terrível, enquanto tentavam desesperadamente encontrar alguma solução viável para a situação impossível em que se encontravam. Francisco sugeriu corajosamente que fugissem juntos para o Rio de Janeiro.
onde poderiam se perder na multidão cosmopolita da capital do império e talvez conseguir construir uma vida nova, longe das convenções sufocantes do interior. Vitória chegou a considerar seriamente a possibilidade de confessar tudo diretamente aos pais e enfrentar corajosamente todas as consequências dessa revelação devastadora, mas a decisão final foi brutalmente tomada fora de suas mãos por circunstâncias que não conseguiram controlar. No dia 15 de abril de 1872, a baronesa Francisca, que vinha se recuperando gradualmente de sua tuberculose e recuperando forças, decidiu fazer uma visita surpresa à biblioteca para verificar pessoalmente os livros de contabilidade da safra de café e discutir algumas questões administrativas com Francisco. Foi exatamente assim que ela os encontrou numa situação comprometedora. Vitória e Francisco abraçados intimamente, conversando em sussurros apaixonados sobre o futuro incerto do filho que ela carregava no ventre e sobre os planos desesperados de fuga que vinham elaborando secretamente. A baronesa conseguiu ouvir fragmentos significativos da conversa antes de se revelar, o suficiente para compreender imediatamente a dimensão completa e aterrorizante do escândalo que se desenrolava bem debaixo de seu nariz há meses. O grito de horror e indignação de Francisca ecoou por toda a casa grande como um trovão aterrorizante. Antônio, venha aqui imediatamente. Nossa filha, nossa preciosa filha única, está grávida deste escravo. Em poucos minutos que pareceram horas eternas, a biblioteca se encheu completamente de pessoas curiosas e chocadas. O barão Antônio, com o rosto transtornado pela surpresa e raiva, 2 feitores armados, vários escravos domésticos extremamente curiosos sobre o escândalo que se revelava. Vitória permanecia em pé no centro da sala, com as mãos instintivamente protegendo o ventre onde crescia seu filho, o rosto vermelho de vergonha profunda e medo paralisante do que estava por vir. Francisco mantinha-se firme e digno, apesar das circunstâncias, mas sabia intimamente que sua vida acabara de mudar para sempre, de maneira irreversível e possivelmente fatal. O barão Antônio ficou em silêncio por longos minutos eternos, observando alternadamente sua filha amada e o escravo educado em quem havia depositado tanta confiança ao longo dos anos. Seu rosto passou por várias expressões distintas: surpresa inicial, horror crescente, raiva explosiva e finalmente uma frieza calculista que era ainda mais aterrorizante que a própria raiva. Saiam todos daqui imediatamente, ele ordenou com voz perigosamente controlada, exceto Vitória e este escravo traidor. Quando finalmente ficaram a sós os 3 personagens principais dessa tragédia, o barão explodiu com uma fúria que parecia capaz de destruir as próprias paredes da biblioteca. Como puderam fazer isso comigo, com nossa família respeitada, com tudo que construí ao longo de décadas de trabalho honesto? Sua voz ecoava pela sala como um rugido de animal ferido. A tempestade devastadora havia finalmente começado, e nada jamais seria igual novamente. A fúria do barão Antônio foi terrível e impressionante de se contemplar, revelando um lado sombrio de sua personalidade que poucos haviam testemunhado antes. Homem habituado ao controle absoluto de sua propriedade e família, via-se subitamente diante da maior traição imaginável, executada pelas 2 pessoas em quem mais confiava no mundo inteiro. Sua única filha, destinada a perpetuar e enobrecer o nome Aguiar, através de um casamento vantajoso, havia se entregado a um escravo e carregava o fruto dessa união absolutamente proibida e escandalosa. Você, ele disse apontando diretamente para Francisco com o dedo trêmulo de raiva, foi criado e educado nesta casa praticamente como um filho adotivo. Dei-lhe uma educação que negava aos meus próprios feitores e administradores. Confiei em você os segredos mais íntimos dos meus negócios, a administração completa da minha propriedade, e esta é sua gratidão: desonrar e corromper minha filha única. Francisco permaneceu corajosamente em silêncio, sabendo que qualquer palavra naquele momento apenas aumentaria perigosamente a ira do barão, mas sua postura mantinha-se digna e altiva, sem qualquer submissão exagerada ou demonstração de covardia. Ah, é você, Vitória. O barão se voltou para sua filha com uma dor profunda que transparecia através da raiva. Como pôde fazer isso? Uma Aguiar,
descendente de uma das famílias mais nobres e respeitadas do Império, rebaixar-se de maneira tão vergonhosa e degradante? Vitória, ainda com as mãos protetivamente posicionadas sobre o ventre, encontrou coragem para responder com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Pai, sei que o senhor não consegue compreender neste momento de raiva, mas amo Francisco Benedito com toda a sinceridade do meu coração. Ele é um homem íntegro, inteligente, de caráter nobre e refinado. A diferença de nossas posições sociais não diminui nem contamina a verdade profunda dos nossos sentimentos genuínos. A resposta corajosa de Vitória enfureceu ainda mais o barão, levando-o a um estado de raiva que beirava a perda completa do controle. Sentimentos? Você ousa falar de sentimentos românticos? Este homem é minha propriedade legal, meu escravo. Você se entregou carnalmente a um objeto que me pertence por direito. Francisco não é um objeto inanimado. Vitória replicou com uma firmeza impressionante, apesar do medo evidente. Ele é um ser humano completo que ama verdadeiramente e é amado sinceramente em retorno. O barão deu 2 passos ameaçadores em direção à filha, o rosto completamente vermelho de uma raiva que parecia prestes a explodir violentamente. Há quanto tempo exato você está grávida desta abominação? 3 meses completos, senhor. Vitória respondeu com a voz trêmula, mas honesta. 3 meses, ele murmurou, calculando mentalmente todas as implicações sociais e financeiras. Isso significa que em dezembro nascerá esta aberração social. Tenho exatos 6 meses para resolver definitivamente esta situação catastrófica antes que o escândalo se torne público e destrua completamente nossa reputação. O barão imediatamente chamou 2 feitores armados e ordenou que Francisco Benedito fosse acorrentado e levado para o tronco da senzala. Vitória tentou desesperadamente intervir fisicamente, mas foi contida pelos braços firmes de seu pai. Pai, por favor, não façam mal a ele. Se querem punir alguém por esta situação, punam exclusivamente a mim. Você já será severamente punida. O barão respondeu com uma frieza que gelava o sangue. A partir deste momento, está permanentemente confinada aos seus aposentos. Não sairá de lá até eu decidir definitivamente o que fazer com esta situação vergonhosa. Francisco foi brutalmente arrastado para fora da biblioteca, sem qualquer resistência física, mas antes de ser definitivamente removido da presença de Vitória, conseguiu olhar uma última vez em seus olhos e sussurrar palavras que ela jamais esqueceria. Lembre-se sempre do que conversávamos sobre Victor Hugo e os miseráveis. O amor verdadeiro sempre triunfa sobre a opressão injusta, não importa quão poderosa ela pareça. Era uma referência direta ao livro que haviam lido juntos, apaixonadamente, onde Jean Valjean luta contra uma sociedade cruel e injusta pelo direito sagrado de ser feliz e respeitado. Durante os 6 dias seguintes, a fazenda Santo Antônio viveu sob uma tensão extrema que parecia eletrificar o próprio ar. Vitória permaneceu completamente trancada em seu quarto, recebendo apenas as refeições básicas trazidas por uma escrava de absoluta confiança da família. Francisco estava brutalmente acorrentado na senzala, recebendo apenas água e farinha, tratado como o mais perigoso dos criminosos. O barão convocou uma reunião de emergência com seus conselheiros mais próximos e confiáveis, seu cunhado Eduardo, um fazendeiro vizinho de grande influência, e o vigário local que conhecia intimamente todos os segredos da região. Precisava desesperadamente encontrar uma solução definitiva que preservasse a honra sagrada da família e evitasse o escândalo público que poderia destruir completamente tudo que havia construído ao longo de décadas. Durante essas reuniões tensas, várias alternativas drásticas foram seriamente consideradas. Vitória poderia ser enviada imediatamente para um convento rigoroso em Portugal, onde daria à luz longe de todos os olhares curiosos, e a criança seria entregue secretamente para adoção em alguma família distante. Francisco Benedito poderia ser vendido imediatamente para uma fazenda isolada no Nordeste mais remoto, onde jamais voltaria a incomodar ou representar qualquer ameaça. Mas existia um problema fundamental, que tornava todas essas soluções potencialmente inviáveis. Vitória se recusava terminantemente a cooperar com qualquer plano que envolvesse separação permanente de Francisco ou abandono da criança que carregava com tanto amor no ventre.
No terceiro dia de seu confinamento rigoroso, Vitória conseguiu enviar secretamente um bilhete para Francisco através da escrava doméstica que lhe trazia as refeições diárias. A mensagem era breve, mas profundamente emocionante. Resista com todas as suas forças. O amor que sentimos um pelo outro é infinitamente maior que todo o poder injusto que nos oprime cruelmente. Nossa criança nascerá livre e crescerá orgulhosa de seus pais corajosos. A resposta de Francisco chegou no mesmo dia através da mesma escrava corajosa. Vitória, meu amor eterno, seja qual for nosso destino final, jamais me arrependerei de ter amado você com toda a sinceridade da minha alma. Nossa criança conhecerá sempre a verdade completa sobre seus pais e sobre o amor verdadeiro que a trouxe ao mundo. Era a guerra final declarada entre o amor genuíno e as tradições cruéis, entre a liberdade dos sentimentos humanos e as convenções desumanas da sociedade escravocrata brasileira. A tentativa desesperada do barão Antônio de manter o escândalo em segredo absoluto durou exatos 8 dias, antes de desmoronar completamente. No mundo extremamente fechado das fazendas de café do Vale do Paraíba, segredos dessa magnitude eram absolutamente impossíveis de guardar por muito tempo. A própria dinâmica complexa da Casa Grande, com dezenas de escravos domésticos circulando constantemente por todos os cômodos, tornava qualquer tentativa de discrição uma ilusão perigosa e ingênua. A primeira pessoa externa à fazenda a descobrir a verdade completa foi Dona Esperança Vilela, esposa de um fazendeiro vizinho e amiga íntima da baronesa Francisca há mais de 2 décadas. Durante uma visita de cortesia no dia 23 de abril, ela estranhou profundamente a ausência inexplicável de Vitória e a aparência visivelmente abalada de Francisca. "Onde está nossa querida Vitória?" perguntou Esperança com curiosidade crescente. "Faz dias que não a vejo nos saraus da região e ela jamais perde essas ocasiões sociais." "Está temporariamente indisposta", respondeu Francisca com evidente constrangimento e nervosismo que não conseguia disfarçar adequadamente. Mas uma escrava doméstica, que estava presente no momento da conversa, não conseguiu conter completamente um olhar extremamente significativo que não passou despercebido à perspicaz Dona Esperança, mulher experiente nos segredos mais profundos da sociedade rural e que possuía uma intuição aguçada para detectar escândalos familiares. Em 48 horas, a notícia devastadora havia se espalhado como fogo por todas as fazendas num raio de 100 quilômetros. A elite cafeeira da região, sempre ávida por novidades escandalosas que quebrassem a monotonia da vida rural, encontrou no caso Aguiar o assunto perfeito e mais eletrizante para suas reuniões sociais e conversas privadas. As reações variaram dramaticamente, do horror moral genuíno à hipocrisia mal disfarçada, pois muitos fazendeiros que mantinham relações secretas com suas próprias escravas expressavam indignação moral pelo caso de Vitória, como se a diferença de gênero tornasse a situação completamente distinta e muito mais grave. A pressão social sobre a família Aguiar tornou-se rapidamente insuportável e devastadora. Convites para eventos sociais importantes foram sumariamente cancelados. Visitas de cortesia cessaram abruptamente. Os negócios comerciais começaram a ser sutilmente prejudicados. O barão Antônio, que sempre se orgulhara enormemente de sua posição de liderança respeitada na comunidade cafeeira, viu-se subitamente isolado e humilhado publicamente, de maneira que jamais havia experimentado. Quando a notícia finalmente chegou ao Rio de Janeiro, através dos canais comerciais do café, o escândalo tornou-se o assunto mais comentado dos salões elegantes da capital do Império. Vitória, que havia sido apresentada na sociedade carioca durante várias temporadas sociais brilhantes, era conhecida pessoalmente por muitas famílias nobres influentes. Dom Pedro II, sempre extremamente atento a acontecimentos que pudessem afetar a moral pública do Império, foi discretamente informado do caso por seus conselheiros mais próximos e, embora não tenha feito comentários públicos, determinou silenciosamente que o ministro da Justiça acompanhasse a situação com discrição, temendo secretamente que o caso pudesse alimentar perigosamente os debates abolicionistas que ganhavam força crescente na Europa e começavam a influenciar a opinião pública brasileira.
Diante de pressões sociais e financeiras insuportáveis, que ameaçavam destruir completamente tudo que havia construído, o barão Antônio tomou a decisão mais cruel e definitiva de sua vida inteira. Sem comunicar absolutamente nada a ninguém, nem mesmo à esposa doente, enviou uma mensagem secreta para um comerciante de escravos conhecido por adquirir cativos problemáticos para as plantações brutais de cana-de-açúcar do norte fluminense, onde as condições de trabalho eram reconhecidamente as mais desumanas de todo o Império Brasileiro. Na madrugada do dia 2 de maio de 1872, Francisco Benedito foi secretamente retirado da senzala e levado algemado para uma fazenda distante, onde seria imediatamente vendido. Quando Vitória descobriu o desaparecimento de Francisco, confrontou o pai, exigindo desesperadamente explicações, mas ele apenas disse com frieza absoluta: o problema foi definitivamente resolvido. Francisco Benedito não existe mais para esta família. Vitória passou 3 dias inteiros trancada no quarto, recusando-se terminantemente a comer qualquer coisa ou falar com qualquer pessoa. No 4º dia, tomou a decisão mais corajosa e definitiva de sua vida: fugir da fazenda para encontrar Francisco, custasse o que custasse. Na madrugada do dia 6 de maio de 1872, Vitória Aguiar da Silva fugiu da fazenda Santo Antônio, carregando apenas uma pequena mala com roupas essenciais e todas as joias valiosas que poderia facilmente converter em dinheiro. A fuga foi facilitada corajosamente por Benedita, mãe de Francisco e escrava de confiança da família há mais de 3 décadas, que não suportava ver o sofrimento da jovem e decidiu ajudá-la, mesmo sabendo que seria severamente punida. "Sinhá Vitória", disse Benedita enquanto preparava secretamente a fuga. "Meu filho Francisco me ensinou onde seria levado através de sinais que só eu consigo entender. Vá para a fazenda São Bento em Campos, ele estará lá esperando por você." A viagem épica de Vitória até Campos foi uma verdadeira odisseia de 7 dias que a transformou completamente. Acostumada ao conforto absoluto das carruagens familiares, ela enfrentou corajosamente estradas lamacentas, chuvas torrenciais, hospedagens precárias e estalagens de beira de estrada frequentadas por pessoas de todas as classes sociais. Durante todo o trajeto perigoso, carregava no ventre o filho de 8 meses que parecia ansioso para nascer a qualquer momento. Quando finalmente chegou à fazenda São Bento, Vitória estava completamente irreconhecível. A jovem aristocrata mimada havia se transformado numa mulher determinada e forte, marcada pelas dificuldades, mas fortalecida pelo amor que sentia. O reencontro emocionante com Francisco aconteceu numa tarde ensolarada de maio, nos canaviais da usina onde ele trabalhava sob condições brutais. Ele estava trabalhando sob o sol escaldante quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Ao se virar, não conseguiu acreditar no que seus olhos viam. Vitória estava ali, grávida, cansada, mas sorrindo com uma felicidade que iluminava todo o seu rosto sofrido. "Vim buscar você, meu amor", ela disse simplesmente. "Vamos criar nosso filho juntos, longe de todos que não conseguem compreender a força do nosso amor." O proprietário da usina São Bento, profundamente comovido pela história extraordinária do casal, concordou em vender Francisco por um preço justo que Vitória pagou integralmente com suas joias preciosas. Era a primeira vez documentada na história do Brasil que uma mulher da aristocracia comprava pessoalmente a liberdade de um escravo para casar com ele por amor verdadeiro. O casamento religioso formal foi completamente impossível, pois nenhum padre da região aceitaria celebrar uma união tão escandalosa, mas eles se consideraram casados diante de Deus e dos homens através de uma cerimônia simples que organizaram sozinhos. Vitória assumiu orgulhosamente o nome de Vitória Benedito e passou a viver como esposa legítima de um homem finalmente livre. A criança nasceu em junho de 1872, numa pequena casa humilde que alugaram na periferia de Campos. Era um menino lindo, de pele clara como a mãe, mas com os olhos verdes marcantes do pai, que recebeu o nome de Antônio Benedito, uma homenagem irônica e corajosa ao avô que o havia rejeitado tão cruelmente. A notícia do nascimento chegou rapidamente ao Vale do Paraíba e causou um escândalo ainda maior que o inicial. Jornais do Rio de Janeiro
publicaram artigos sensacionalistas sobre a aristocrata que abandonou tudo por amor proibido e sobre o primeiro casamento interracial voluntário da alta sociedade brasileira. Mas Vitória e Francisco construíram uma vida simples, digna e genuinamente feliz, longe de todas essas controvérsias. Ele conseguiu trabalho como administrador de fazendas menores, aproveitando sua educação privilegiada, enquanto ela dava aulas particulares de francês e piano para filhas de comerciantes locais que admiravam sua educação refinada. Tiveram mais 3 filhos, uma menina em 1874, outro menino em 1876 e uma segunda menina em 1878. A família Aguiar jamais se recuperou completamente do escândalo devastador. O barão Antônio morreu em 1878, um homem profundamente amargurado pela perda da filha e pelos prejuízos financeiros que nunca conseguiu superar completamente. A baronesa Francisca viveu até 1883, sempre esperando secretamente que Vitória voltasse para casa, o que jamais aconteceu. Benedita, a escrava corajosa que facilitou a fuga de Vitória, foi discretamente alforriada pelo barão em seu leito de morte, como último ato de reconhecimento por seus leais serviços à família. Vitória e Francisco viveram juntos em amor verdadeiro, até a morte dele em 1898. Ela sobreviveu até 1925, aos 75 anos, sempre rodeada pelos filhos, netos e bisnetos que carregavam orgulhosamente o sobrenome Benedito e que cresceram ouvindo a história extraordinária de coragem de seus pais. Sua história inspiradora tornou-se lenda em todo o interior fluminense e paulista, inspirando gerações inteiras de mulheres a lutarem corajosamente pelo direito sagrado de escolher seus próprios destinos amorosos, independentemente das pressões sociais. Vitória foi reconhecidamente uma das primeiras mulheres brasileiras a desafiar abertamente as convenções mais cruéis de sua época, pagando o preço mais alto possível, a renúncia completa a tudo que conhecia, em nome do amor verdadeiro e da liberdade de amar. Esta foi a história real e inspiradora de Vitória Aguiar da Silva, uma aristocrata corajosa, que em 1872 escolheu o amor verdadeiro acima de todas as convenções sociais cruéis e se tornou uma precursora heróica da luta pelos direitos das mulheres no Brasil imperial. Um escândalo que abalou todo um império e mostrou definitivamente que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira social, não importa quão alta ou cruel ela seja. Se esta história tocou seu coração da mesma forma que tocou o meu, eu adoraria ler seu comentário contando qual parte mais te emocionou e o que você aprendeu com a jornada de Vitória. E se você tem alguma história familiar parecida ou conhece alguém que desafiou as convenções por amor, compartilhe conosco nos comentários. Vamos criar juntos uma comunidade de pessoas que acreditam que o amor sempre encontra um caminho. Não esqueça de se inscrever no canal se você ama essas histórias reais que mostram a coragem extraordinária do povo brasileiro. E ative o sininho para não perder nossos próximos relatos emocionantes. Conte-me, o que você faria no lugar de Vitória? Teria a mesma coragem dela? Sua resposta pode inspirar outras pessoas que estão passando por dilemas parecidos. Lembre-se sempre, em qualquer época da história, o amor verdadeiro sempre encontrou uma forma corajosa de vencer o preconceito e as injustiças do mundo.